Olá pessoal, hoje é domingo, seguimos os estudos, porque eu li um trecho muito lindo da parábola da figueira seca e todo o ensinamento, toda a vontade de aprender que fica estagnado, ele perde teor e valor. E corremos o risco de perder a nossa aprendizagem, esvairecendo a oportunidade de evoluir. Com isso, hoje eu quero falar para vocês que é muito difícil entender e compreender as nossas imperfeições. E que nós somos seres que estamos em constante evolução e uma má tendência que a gente consegue admitir que tem, ela dói muito. O desapego de hábitos, de vícios, ele dói. Dói aceitá-los e entendê-los, dói compreender e dói muito mais reconhecer. Com isso tudo e dizendo que nós aqui, nesse corpo físico, nessa vida aqui nesse planeta Terra, é a nossa melhor versão. E que nós trazemos na bagagem da nossa caminhada terrena resquícios que vêm de vidas passadas para nós lapidar. E que além de nós lapidar essas más tendências como comportamentos, formas de se manifestar, a questão moral, a nossa conduta, como educar os nossos filhos, como entender os nossos pais. Nós escolhemos na trajetória de vida terrena os nossos pais por dívidas e resgates do passado ou por amores, para auxiliar na caminhada terrena. Se de repente na nossa caminhada tem um filho enfermo, o pai e a mãe não conseguem forças, então os espíritos mais evoluídos, eles vêm com a finalidade de dar força, entendimento e compreensão para aquela mãe, para aquele pai, e entender que não é desistindo que eles vão conseguir solucionar os problemas. E referidos também com as pessoas iluminadas que eles colocam nos nossos caminhos, porque na verdade todos nós somos merecedores de apoio, de amor, de atenção, de entendimento, de compreensão. Mas não podemos esquecer que nós somos seres únicos. A gente reencarna com a missão de ser filho, de honrar o pai, honrar a mãe. A gente nasce com um corpo saudável e as tendências negativas que a gente traz na bagagem da nossa evolução para lapidar, como já foi falado, os vícios, eles às vezes vêm muito arraigados e a pessoa não consegue lutar, ele está numa onda vibracional muito negativa, ele não encontrou ainda o caminho, o rumo da caminhada dele. Então os conflitos internos das personalidades marcantes que nós trazemos de outras vidas, porque não é a primeira vida, a existência no corpo físico que nós temos. Isso é uma coisa que são poucas as pessoas que entendem, são poucas pessoas que entendem o que é uma reencarnação, o que é uma encarnação, né? Que encarnou foi Jesus. Nós reencarnamos porque nós temos muitas imperfeições. Jesus, ele encarnou, né? Então ele é um espírito evoluído, um espírito de luz, que ele veio com a finalidade de nos ensinar, né? Colocar no caminho do bem, de ensinar certos conceitos, certas questões de ordem moral, de conduta, de reforma íntima. Só que nós somos seres encarnados, que já viemos de outras vidas, então a gente morre, passa a ser o espírito, a gente vai para a espiritualidade, dependendo da evolução de cada ser. Tem gente que demora 3 anos, 30 anos, 40 anos, 100, né? Dependendo da sua capacidade de entendimento e de compreensão. E existem aqueles que, na verdade, vêm somente com o intuito de auxiliar a família no grau evolutivo.
Mas vamos falar das imperfeições. Por que eu quero falar das imperfeições? Porque eu tenho. Tem as tendências negativas? Tenho tendências negativas. Estamos trabalhando para uma reforma íntima, reconhecendo as nossas atitudes e dói. Cada desapego de sentimentos negativos, ele dói. Se desfazer de um vício, ele dói, ele existe uma abstinência. A recaída é pior, quando você não tem força, determinação, fé e vontade de mudar, de se transformar numa pessoa melhor, você vai para o fundo do poço. E às vezes tem pessoas que caem no fundo do poço porque é preciso, não pela falta de apoio na família ou pela falta da sua fé. Ao contrário, parece que às vezes quanto mais fé nós temos, parece que as coisas nos abraçam com muito mais força, mas é simplesmente com uma finalidade de poder expurgar aquele sentimento. Toda raiva, toda dor, todo rancor, ele adoece o corpo físico da pessoa que está com um sentimento negativo, porque ele chega até a alma e depois da alma ele passa para o corpo físico, promovendo as mais incríveis doenças que posso imaginar. E também existe o fato de doenças que são psicossomáticas, são doenças que a pessoa cria através do baixo padrão vibratório, ela atrai para ela mesma, que tinha uma simples dor de estômago porque comeu alguma coisa ruim, o pensamento negativo, o rancor, a raiva e a ira transformam numa úlcera. Há aqueles que reencarnam com problemas estomacais, que na verdade eles usaram demais o corpo deles através de algumas tendências negativas e adoeceu aquele órgão, e aquele órgão veio doente para ser tratado e curado nesta vida terrena. Então tudo é muito complexo, o ser humano ele é muito complexo. O ser humano às vezes evita de estar num grupo de estudo mediúnico, ou evita às vezes de estar se informando, uma overdose, não quero ter uma overdose de estudo, mas o estudo ele nos liberta. E para nós que lemos e que estudamos e que estamos nascendo da evolução, a libertação, uma vírgula que nós conseguimos analisar e tirar um conceito positivo dessa tendência que nós temos, que podemos, sim, podemos atenuar essa tendência negativa ou transformar ela em alguma coisa positiva, podemos. Porque nós somos seres considerados capazes, inteligentes, ao suficiente de saber o que é certo e o que é errado. Nós temos essa característica, temos o uso do livre-arbítrio e nós somos responsáveis por tudo que nós vibramos. A psicologia, a psique humana, ela é muito complexa. Então isso aí abrange muita coisa do ser humano e tenho a certeza que toda a tendência que ela é negativa, que sobrecarrega o teu mental, ela te desequilibra, te transforma em paranoias, perseguição, manipulação, solidão, rancor, raiva, ira, ódio. Esses sentimentos, se nós damos força para esses sentimentos, nós desenvolvemos tumores. E temos ainda personalidades muito marcantes, que nós já tivemos vidas passadas, né? Todos nós já vivenciamos em vidas passadas, em épocas que nós nem imaginamos o que fomos. E se tivermos a capacidade de discernimento de não querer mexer nisso tudo, olha, é enorme prazer, porque se nós descobrirmos que aquela pessoa que mora conosco, nós fizemos muito mal a esse filho no passado e não estamos tendo uma força ao marido, à sogra, ao sogro, ao pai e uma mãe, e não tivermos força e capacidade de reconhecer que podemos fazer o melhor, nós só estaremos aumentando a nossa bagagem para a próxima caminhada futura. Porque é a lei da vida, é a lei da evolução. E o planeta e as pessoas que têm essa capacidade de reconhecer que estão errados, equivocados, mudar, reformar ou até mesmo chegar a querer se transformar, mudar o estilo de vida, né? De carnívoro para vegano, né? De pessoas que adoram imagens de religião para acreditar somente em um Deus único, sabedor, justo. Essas pessoas estão transformando e estão se dando uma oportunidade de recomeçar a sua nova história de vida nessa trajetória
aqui na Terra e com mais libertação, menos apegos. E assim é a nossa caminhada terrena. Os nossos filhos, o nosso pai com a nossa mãe e toda a questão da linha evolutiva, ela traz resquícios. Nós trazemos também uma bagagem de vidas e pós-vidas e caminhadas na Terra e outros planetas e mundos habitados, os nossos ancestrais. Você imagina o seu pai, a sua mãe, o seu pai por parte de pai e a sua mãe por parte de pai, o seu pai por parte de mãe e a sua mãe por parte de mãe. O que eles vieram trazendo na bagagem da vida deles, ancestralidade, medos, traumas, violência sexual, violência doméstica, aborto, tendências negativas, desespero, medo, depressão, angústia, todas as tendências negativas que eles já passaram. Muitos vêm fugindo da guerra, muitos foram escravos e vem uma linha e que às vezes a pessoa não é próspera e não consegue saber, sendo que ela quer trabalhar, ela quer ir para frente, ela quer fazer alguma coisa, ela quer amar alguém, ela não consegue, porque existem também os pactos do passado. Existem pactos, existem pragas, existe um montão de coisas que vocês não possam nem imaginar. Então, tudo isso, o dia que vocês souberem o que é registro acástico, vocês vão conseguir ter uma assistência espiritual de alguém, que vocês consigam ter uma confiança de um bom profissional, vocês vão ver. O dia que a gente descobrir tudo isso e perdoar, o Ho'oponopono para os ancestrais, para libertar as nossas famílias, os nossos entes queridos que desencarnam, que ficam apegados na matéria, na parede, no carro, na moto, na bicicleta, aqueles que ficam apegados a amores que não conseguiram viver naquela vida passada. Então tudo isso vai somando. E somatizando com tudo isso, na nossa atual descendência, a gente vem com medos, fobias, trauma, angústia, tristeza, solidão, depressão, que não é nosso a maioria das vezes, mas é trazido, não na parte genética, mas trazido através das nossas personalidades marcantes de um passado muito distante, porque também somos responsáveis por tudo que nos acontece, porque não mudamos o padrão vibratório. E toda doença, ela é perigosa. A doença silenciosa, ela é muito perigosa. Porque hoje a pessoa pode estar muito bem sorrindo, mas amanhã, a pessoa não existe mais porque ela deu cabo com a vida, porque na verdade ela estava pedindo socorro, dando sinais, e os familiares às vezes eles não entendem isso. Então, gente, as nossas imperfeições, as más tendências, se nós pudermos, uma vez por ano, vamos supor, botar 10 tendências negativas e trabalhar em cima dessa tendência negativa e admitir que somos imperfeitos e admitir que temos essa tendência negativa, nós temos a certeza que já somos guerreiros e vencedores. Porque ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem defeito, eu os tenho, estou estudando e trabalhando em cima disso e está custando muito, porque não é fácil. Então não podemos perder a esperança. Não podemos perder a fé. Não podemos esquecer que nós nascemos sós e morremos sós. E quando nós olhamos para o céu dizendo, Deus vai te julgar, tu vai pagar, tu está vendo o que tu está fazendo. Sim, Ele vai pagar o que Ele está fazendo de ruim para você. Ore, confie e coloque nas mãos de Deus, porque é o único que pode fazer justiça. Porque nessa tendência que nós temos de querer fazer justiça, começamos com os pensamentos negativos, começamos a nos adoecer. Porque antes de adoecer o outro, nós nos adoecemos a nós mesmos. Nós nos desequilibramos. E não é todo mundo que quer ajuda. A ajuda ela existe de todas as formas que vocês possam imaginar, desde a palavra de Deus, não importa qual é a seita religiosa que você se encontra. No céu não existe religião. No céu não existe religião. Deus não criou a religião e Jesus não veio pregar a religião, ele prega a palavra, a caridade, que fora da caridade não tem salvação. E não façais ao teu próximo que não gostaria que fosse feito contigo.
não murmurar o falso nome de Deus em vão. Ah, eu juro por Deus. Tá, mas Deus não precisa jurar por Deus, porque Deus é a essência divina da vida e foi Ele que nos deu o empoderamento da vida, né? E Ele não nos tira a vida. Ele não nos tira a vida. Nós é que não cuidamos da nossa vida, mas nós já viemos com o livro das nossas vidas, com dia, hora e mês de nascimento, pai, mãe, e vamos desencarnar com dia, hora e mês que a gente vai desencarnar, porque é a lei natural da vida. Mas nem todo mundo tem a mente para aceitar e entender, porque nós somos egoístas, nós achamos que somos os donos da verdade. E a verdade, quando a gente conhece a verdade através da palavra, através de uma música ou de uma oração, quando a gente conhece a palavra, a gente até fica envergonhado com a palavra, porque a gente é ignorante. Nós não sabemos, na realidade, quem somos nós, de onde viemos. Porque tem um fato muito lindo que há muitos anos atrás eu comecei o Centro Espírita em 1998. Idas e vindas e desistências e idas e vindas e desistências, foram passando os anos e o conhecimento a gente não perde, a gente só vai adquirindo e somatizando o conhecimento como aprendizagem. Então, eu li uma entrevista que um dia, na casa de Chico Xavier, no Centro Espírita, onde ele trabalhava, houve uma mesa mediúnica de manifestação. Então, nessa mesa mediúnica, os médios começaram a se lembrar, porque foi mostrado nas telas mentais, para eles se reeducarem, prestem bem atenção. E eram X médios, e um disse assim, orgulhoso, encheu, né, de orgulho. Foi falado que eu fui rei e tive muito dinheiro. Eu analiso, não sei que aprendizagem ele tiraria disso, né? Para mim seria caridade. Aí o outro disse, eu fui um sacerdote muito procurado pela minha sabedoria. Aí vamos ver onde ele vai empregar a sabedoria. Eu fui uma rainha, eu fui Cleópatra, eu fui tal coisa e tal coisa, blá, blá, blá. Porém, quando chegou na vez do Chico Xavier, Chico, e que você foi, Chico? Ele baixou a cabeça e não falou nada, ninguém sabia de nada. Olha que quando o Chico saiu dali, ele procurou um médium, amigo dele, e o médium disse, Chico, na verdade, no fundo, o que foi que te deixou tão encabunhado que tu fechou e tu não falou o que você foi numa vida passada? Aí ele disse, meu amigo, com tantos reis e rainhas e sacerdotes e sábios naquela mesa, que eles iriam dizer de um simples, aí vamos adivinhar o que ele foi? Mendigo. Né? Se o orgulho tinha tomado conta dos médios. Então, essa aprendizagem a gente tem que trazer para nós. A humildade em reconhecer, em aceitar, em entender e compreender que nós não somos perfeitos, não somos o dono da razão, que nós temos defeitos e analisando os nossos defeitos, as nossas más tendências, os nossos vícios, a gente pode se curar, se libertar. Que tudo na vida ele tem uma causa, uma consequência, porque temos o uso do livre-arbítrio. E que o mau uso de livre-arbítrio, assim, ele traz consequências incríveis, detonam com famílias inteiras, dispersam a humanidade, causam guerra, promovem medos e pânicos, assim, como existem aquelas pessoas que estão falando e dando entrevistas e falando o mundo vai acabar, o apocalipse já existe há muito tempo, o mundo não vai acabar nunca. A transformação, a reforma vai fazer com que o mundo mude o padrão vibratório. Então tudo é questão de entender, de compreender que na vida todos nós somos imperfeitos e todos temos a capacidade, se queremos, de nos reformar e nos mudar. Então, não querendo falar muito, que eu falo demais. Queria deixar essa mensagem hoje para vocês, porque achei ela muito importante, porque eu venho avaliando muito certas situações, certas
coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Pessoas que estão procurando Deus, pessoas que estão querendo se cuidar e se curar, pessoas que estão achando que estão estudando demais e estão deixando brechas para fazer outras coisas e estão se comprometendo muito mais. Então, é isso, pessoal. Cada um com a sua consciência. A trave no olho todos nós temos, e todos nós temos o direito também de querer nos ajudar. E a reforma íntima ela é muito importante. Então, comece por você, tá bom? Um abraço grande nos seus corações. Fique com Deus. Tudo de bom. Bye, bye.